já jogou no Figueirense, no Corinthians, na Ucrânia e é um jogador muito estiloso que hoje joga no Cruzeiro, ainda mais quando se trata de pelos, barba, em especial do bigode. Seja bem-vindo, William. Derrubou é pênalti? É isso aí, se for dentro da área, né? Pênalti. E quando o William cai, na maioria das vezes é simulação ou é pênalti? Não, quando era novinho eu tinha esse hábito de querer ficar caindo, né? Ficar provocando falta, mas meu pai era o treinador da escolinha, né? E sempre durão comigo, ele falou, você para com isso aí, para de ficar gritando. Enfim, mas era coisa de menino, né? E hoje, dificilmente a gente fica simulando, né? Às vezes cai, mas pela situação da jogada mesmo, né? Mas nada de querer simular alguma coisa para prejudicar alguém. E quando caiu na área, o William vai ter que cobrar o pênalti. Quem que é o goleiro que não pode estar lá, que você fala, nossa, esse aí eu tenho que pensar milhões de vezes antes? Dida, né? Um goleiro de Copa do Mundo, né? Muito experiente, um goleiro grande, né? Que realmente intimida mesmo e é muito difícil bater. Define o lado na hora ou antes você já pensou o lado que vai bater? Não, minha característica é de já sair com o canto definido, né? Não tem essa, tem outros que batem de outra forma, né? Mas eu geralmente já saio com o canto decidido já. Rápida história do bigode no futebol. Comecei no Guarani de Campinas, né? Com 17 anos fui promovido profissional, né? Onde que eu fiquei quase 2 anos. Depois fui para o Atlético Paranaense, onde que eu tive um período ali difícil no começo, né? Que eu machuquei meu joelho, passei por uma cirurgia, né? Com 19 anos, mas tinha força, né? Era na juventude ali, né? Aprontava muito? Não era um louco, mas também não era um santinho, né? Do Atlético Paranaense fui emprestado para o Vila Nova, né, em 2009. No Atlético Paranaense eu fiquei 3 anos. Aí em 2010 fui para o Figueirense, né, onde que eu comecei realmente a deslanchar, a ser conhecido, né, no cenário brasileiro, né, e onde que eu fiz uma temporada espetacular. Né. No outro ano fui para o Corinthians, né, para uma grande equipe, enfim, sonho de criança, né, e tive a oportunidade de ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores, né, e deixar meu nome na história do clube. E ali fui vendido, né, logo após a Libertadores, né, para a Ucrânia. Eu acho que também tive uma experiência bacana, né? Fiquei 1 ano e Deus preparou para esse clube maravilhoso aqui para a gente estar voltando e onde que eu estou muito feliz. Se virou bem na Rússia? O básico, já não passava mais fome, né? Já conseguia pedir um arroz, uma carne, enfim, um suco, um pão com manteiga. Pelo menos a comida dá para a gente se virar. Primeiro jogo no Cruzeiro? Flamengo, não. Foi contra o Atlético, né? Eu entrei no segundo tempo, né? Mas como titular foi contra o Flamengo e tive a oportunidade de fazer o gol, né? Que foi na Copa do Brasil. Gol mais bonito no Cruzeiro? Contra o Santos, né? A gente ganhou de 1-0 aqui no Mineirão, né? Fiz o gol e na Vila Belmiro, né? Foi um jogão onde que... Como é que foi esse gol? Então, o Santos, na verdade, saiu ganhando de 1-0, a gente empatou com o Moreno, depois o Santos fez 3-1, onde que dava a classificação para o Santos. E no lançamento lá do nosso zagueiro, não me lembro quem foi, o volante do Santos desviou ali de cabeça, ou algum companheiro meu resvalou a bola, não lembro, sobrou e eu saí na cara do gol, fiz um belo gol, né? E depois no finalzinho o Goulart tocou e a gente fechou, empatamos, né? Onde que a gente já tinha classificação e fomos para a final com o nosso adversário, que era o Atlético, que foi uma decisão que a gente não perdeu, mas pelo momento, pelas circunstâncias que foi ali, foi bem especial. Comida preferida do William? Olha, gosto muito de estrogonofe, gosto muito de um bife à milanesa, de uma carne de porco, de uma feijoada. Momento mais difícil da carreira? Acredito que foi no Atlético Paranaense, um momento ali onde eu não tinha empresário, não estava jogando, e no clube onde tinha muito jogador, enfim, não estava tendo tanta oportunidade. Algum momento ali senti que estava tendo alguma sacanagem, né? Mas enfim, são coisas que acontecem no futebol, né? Mas meu pai saiu lá do interior, foi lá conversar comigo e me deu o conselho, eu ergui a cabeça e segui a vida. E a que se deve esse bom momento que o William vive hoje? Olha, muito grato a Deus por ter me dado força, né? Ter renovado meus ânimos nos momentos difíceis e muito trabalho e as coisas têm acontecido, né? Os gols têm saído, né? Com uma regularidade boa, né? E feliz, né? Pelo conjunto, né? Pensa em seleção? Sim, claro, é meu sonho.
tô trabalhando para isso, né? A gente tinha que estar sempre tendo objetivos, né? Sempre com essa ambição e a seleção é um dos meus objetivos, sim. Curiosidade, de onde que vem esse apelido Bigode? Quando surgiu isso? Olha, começou na Ucrânia, eu já não tinha muita coisa, né? Aquele espelhinho, tinha que ficar raspando toda vez. E eu comentei com a minha esposa, né? Que eu ia deixar, falar, deixa, vamos ver como é que vai ficar, né? Tipo assim, no começo ficou horroroso, né? Ela falou, não, deixa, vamos, a gente vai... Aí ela ia lá com a tesourinha, foi me ajudando. A esposa que faz o bigode? Não, no começo ela ajudou, né? Ia parando com a tesourinha, enfim, para não ficar aquela coisa feia. Aí foi criando coragem e foi ficando bacana. Aí eu até brinquei com meu pai, a gente fez uma aposta, né? Que para ele não cortar, né? Para ele não tirar o bigode, nem eu. E acho que um mês e pouco eu ia voltar para o Brasil de férias, né? E a gente ia se encontrar lá no interior, eu com bigode, ele também. Enfim, aí a gente fez uma brincadeira e eu vim com o bigode, ele também. Depois a gente tirou. Eu voltei para a Ucrânia, fiz a pré-temporada. Aí quando eu retornei para o Brasil, né, que eu vim para o Cruzeiro, eu cheguei sem, depois eu tive essa personalidade, né, porque aqui no Brasil geralmente sempre tem uns corneteiros, né. E quanto tempo que não tira o bigode? Eu tirei ano passado, né, mas faz mais de um ano já. Acostumou, né? Não é o William sem o bigode mais. Não consigo não. Ficou legal, minha esposa gostou, que é o mais importante, e também me sinto super bem. Pegou, né? O William do bigode. E teve quando eu fiz o gol também, que eu fui na câmera, né, quando foi contra o Flamengo. Eu fui dedicar pro meu pai, né, fazer esse gesto aqui, né. E, enfim, aí o torcedor acatou e tornou aí com uma mania do bigode. Qual que é a música que inspira o William pra gente terminar, que ele escuta nos momentos de lazer, com a família, aquele churrascão? O que o William gosta de escutar? Olha, eu gosto muito de ouvir louvores, né. Campeão, vencedor, Deus da